Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos ao programa Santiago Dantas. Quem não é da casa, é um prazer tê-los aqui nesse dia de hoje, 25 de abril de 2023. Estou falando a data porque nós estamos gravando, não está sendo transmitido online, mas posteriormente será disponibilizado via YouTube e outras mídias, né? Hoje nós daremos início ao que nós denominamos ciclo Santiago Dantas 20 anos, ou seja, um ciclo onde nós teremos uma série de atividades alusivas às 2 décadas de existência do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, né? Um programa interinstitucional entre a Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Enfim, a gente acho que tem muita coisa para comemorar, né? Eu não vou ficar aqui, vocês não vieram aqui para me ouvir, tal, ninguém merece, mas a ideia, só queria falar rapidamente que quando a gente olha, acho que os expositores falarão com muito mais propriedade do que eu aqui, mas quando a gente olha retrospectivamente essas 2 décadas, eu acredito que nós tenhamos muito o que comemorar, né? Não só a situação que estamos hoje, né? Que até se justiça fosse feita, muito provavelmente estaríamos, inclusive, em termos avaliativos com o conceito 6 da CAPES, né? Mas, enfim, tem todas essas questões em razão de uma parte, boa parte já sabe dessa história, mas uma parte da produção que não foi considerada na avaliação no ciclo passado, né? Então, por isso, a gente acabou indo para 4, agora estamos em 5, e o CTC da CAPES não permite subir 2 degraus e nem descer 2 degraus. Então, por isso estamos com 5, mas com muito orgulho e com muito empenho e afinco para que na próxima avaliação, oxalá, subamos mais um degrau e estarmos ao lado, por exemplo, da PUC-Rio, que é a única do Brasil, com conceito 6, né? Mas estamos aí entre os programas seletos e relações internacionais do Brasil, né? Somos uma referência não só no estado de São Paulo, no Brasil, mas até mesmo regionalmente, com alunos, inclusive, da região, eu falo de outros países da região e até mesmo de outros países de fora do continente americano, né? Bom, mas eu, como disse, não vou falar muito, vou só rapidamente, antes de passar a palavra ao professor Hector Sampierre, né, nosso diretor aqui do IPRE também, para sua saudação inicial, agradecer também ao professor Giuliano Contento da Unicamp, que está aqui, que é o coordenador pela Unicamp no programa Santiago Dantas, né? E a ideia dessa mesa que tem por nome 20 anos de uma jornada pioneira e singular nas relações internacionais, é falar um pouco, então, seja do surgimento, seja do desenvolvimento, do que nós vivenciamos ao longo dessas 2 décadas, né? E aí nós teremos, pela ordem de exposição, em primeiro lugar, o professor Tulo Vigevani, né, da Unesp, que tem esse tempo apenas indicativo, vale para os 3, mas apenas indicativo, de cerca de 20 minutos para as suas exposições, seguido do professor Sebastião Velasco e Cruz, da Unicamp, e, por fim, a professora Flávia Mello, da PUC São Paulo, fará a terceira e última fala, e aí depois a gente abre, enfim, para questões, para depoimentos, quem quiser fazer, fiquem à vontade, né? Eu acho só também, muito rapidamente, apesar de não estarem aqui, é importante a gente fazer uma referência que estamos onde estamos, não só em razão do nosso trabalho, digamos, do nosso labor, sejam dos docentes e dos discentes, né? A gente tem também um quadro importante de colaboradores, eu acho importante fazer referência, seja a Giovana na secretaria, a Isabela, né, a Grazi na biblioteca, enfim, o Jefferson no setor financeiro, registro de diplomas, enfim, conjunto de pessoas aí que têm colaborado para que a gente consiga desenvolver as nossas atividades a contento, né? Mas é isso, novamente sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença, e eu passo a palavra ao professor Hector Sampierre para a sua saudação, e aí, ato contínuo, passamos à exposição dos convidados.
Não tem mais que isso. Deixa eu... Quer trocar de posição? Não, igual, acho que é ótimo. Já está. Boa tarde a todas e todos. Para mim é um prazer estar aqui e poder alojar no IPRI ao programa Santiago Dantas. Em realidade, o IPRI é um filho do Santiago Dantas, porque o Instituto de Políticas Públicas e Relações Internacionais surgiu a partir deste conjunto de professores que nos reunimos faz 20 anos para fazer esta pós-graduação e fuimos aglutinando outros núcleos de investigação, de pesquisa, que se foram adensando e hoje o IPRI é um centro de pesquisa na área de humanas. Mas para mim também é uma grande honra ser pesquisador e professor do programa Santiago Dantas. Es decir, hoje estávamos comentando muitas das coordenações dos cursos de Relações Internacionais no Brasil saíram daqui, foram nossos alunos de pós-graduação, e isso é um orgulho para nós. É decir, formar quadros que depois façam a diferença na área de Relações Internacionais. Sem dizer que na origem, não é porque sejam velhos, sino porque começaram muito cedo, vários dos professores que estão aqui foram a origem da área de Relações Internacionais no Brasil. É decir, eles criaram a área, criaram a associação ABRI, que vocês já conhecem também, a Associação Brasileira de Relações Internacionais. Então, tanto como santiaguista ou como dantesco, como nos chamamos os dantescos do Santiago Dantas, depende da perspectiva. Os dantescos somos orgulhosos de pertencer a esta casa, seja como professores, como docentes ou como servidores técnicos administrativos. Muito obrigado e sejam felizes aqui. Obrigado, professor Hector. E só recordando, né, nesses 20 anos, literalmente já formamos centenas de mestres, né, em referência ao que o professor Hector estava comentando, e dezenas de doutores. Né? O doutorado foi criado em 2010, né, depois do mestrado, um tempo de maturação do mestrado, mas, enfim. Professor Tulo Vijevani, por favor. Boa tarde. Eu vou fazer uma intervenção simples, nada sofisticada e considerando alguns aspectos da atualidade e do passado e do futuro do programa, e junto com o programa que não pode ser separado com as relações internacionais no mundo e para o Brasil. A professora Flávia, que além de ser professora deste programa, é uma arqueóloga, ela descobriu um texto que foi a base de apresentação de 10 anos atrás, quando o programa completou 10 anos. Eu vou lembrar algumas coisas que são muito elementares, mas só para situar o debate. Quer dizer, o programa e as relações internacionais se formam em todos os países do mundo, se baseiam em diferentes ramos do conhecimento. E naquela ocasião nós lembrávamos que também contribuíram para este programa as áreas de direito, depois vou citar alguns exemplos, a história, economia, ciência política, geografia, sociologia e outras. E os professores destes campos todos contribuíram para a formação do programa. O programa já tem 20 anos e alguns dos seus formadores, infelizmente, já morreram. Cito o professor Oliveira Ferreira, como professor da PUC. E outros professores se aposentaram. Eu mesmo estou aposentado, mas e também consideraram que não tinham mais condições de continuar no curso.
No período em que se cria o programa Santiago Dantas, que foi uma iniciativa governamental, o programa se iniciou por uma iniciativa de agências do governo, a CAPES, e o Ministério das Relações Exteriores, particularmente. Naquela época, nos últimos 3 anos do governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento, e a partir daí, algumas questões foram extremamente importantes para o desenvolvimento do programa, e também lembrávamos que permanecem válidas até agora, se bem que a inflexão, ou a ênfase, melhor dito, dos temas da importância são diferentes. A expansão do mercado de trabalho para os internacionalistas, o discurso da globalização, que naquele período era extremamente poderoso, e hoje, como nós sabemos, está em profunda crise. A inserção internacional do país, isso também tem muita importância para o significado das relações internacionais hoje. O comércio internacional, e chamávamos também a atenção para o modismo e o glamour que ser da área de relações internacionais poderia provocar. E também levantamos uma série de dados que agora não vou retomar, inclusive porque não estão atualizados, sobre a popularização dos cursos de relações internacionais. Até 1990, nós tínhamos um curso de relações internacionais no Brasil, que era o curso de graduação, surgido da área de História na Universidade de Brasília, onde também havia uma pós-graduação, se desenvolveu uma pós-graduação, e também no IRI, da PUC do Rio de Janeiro, onde se desenvolveu inicialmente um curso de pós-graduação também. Foram os 2 primeiros cursos de relações internacionais. Depois disso, o número de cursos aumentou poderosamente. Já em 2013, já tínhamos 12 cursos de pós-graduação em relações internacionais. Hoje, acredito que tenhamos muito mais, deve ser aproximadamente 25 cursos, não sei se alguém tem esse número exatamente, mas aproximadamente 25 cursos de relações internacionais no Brasil. As consequências disso foram muito importantes, sobretudo para o desenvolvimento da pesquisa nesse tempo. Deixe-me falar uma questão que também é significativa. Como se montou este curso de Relações Internacionais? Vocês estão ingressando no programa recentemente, ingresso no programa ou esse ano, o ano passado, ou o ano retrasado, talvez não tenho tomado conhecimento exatamente. Esse programa não foi uma invenção dos professores que o montaram. Ele resultou de um trabalho de pesquisa que agregou estes professores que iniciaram o programa, que eram, se eu não me engano, 17 professores no momento inicial, e um programa de pesquisa que já tinha de densidade de décadas, ao menos durante os anos 90 e o início dos anos 2000. Entre os programas que contribuíram para a montagem desta pós-graduação em Relações Internacionais, citamos o ProDefesa, o Renato Archer, o ProEstratégia e o INCT,
no Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos a partir de 2008 e depois renovado em 2016. Tudo isso para entender bem como os professores, o grupo de professores que montou o programa estava constituído. Havia professores da PUC, como está a Flávia aqui representando, mas outros também. Havia professores da Unicamp, não apenas o Sebastião, mas o professor Reginaldo, outro professor extremamente importante na montagem desse programa, que também morreu, e os professores da Unesp, dos quais alguns estamos aqui. Além desse professor, havia também, nas reflexões e nas pesquisas, havia colegas de outras universidades, mas que institucionalmente não se agregaram à montagem do projeto, mas que participavam do grupo de reflexão e das discussões teóricas e empíricas sobre as relações internacionais e que se situavam fisicamente no SEDEC, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, que foi, sem dúvida, um locus importante para o desenvolvimento destes projetos e destes debates. Agora, queria ressaltar algumas outras questões que se referem mais à atualidade. As áreas de concentração, estou lendo o DataCapes, o último completo, e um está em fase de elaboração. Nós temos as áreas, como áreas de concentração do programa, que vocês conhecem, temos instituições, processos e atores, e regionalismo e análise dos aspectos teóricos e conceituais do regionalismo, dinâmicas contemporâneas e novas perspectivas. Eu gostaria de sinalizar que os temas que foram importantes no programa e na área de relações internacionais em geral ao longo dos anos e das últimas décadas foram se modificando. Certamente, o núcleo essencial de estudos de relações internacionais no Brasil teve como matriz importante a área de história. Cito o caso da Universidade de Brasília, mas não apenas. E entre os temas que preocupavam, naturalmente, eram os fundamentos da política exterior brasileira. Nos anos 90 e 2000, portanto, no período de constituição do Santiago, grande relevância teve o tema da integração regional. Eu diria que este tema foi, ao longo do tempo, como consequência do quadro político brasileiro e latino-americano, e talvez até mesmo internacional, foram perdendo importância. Ganharam relevância outros temas que vocês bem conhecem. Os temas da segurança, da guerra e da paz, os temas da economia política internacional e os temas relativos à hegemonia e ao equilíbrio entre as potências e os países de segundo nível no plano internacional. Eu acho que esses são os temas que hoje preocupam uma parte importante dos estudantes e dos professores e aos quais estão ligados os projetos de pesquisa nos quais participamos ou em relação aos quais estamos trabalhando para novas formulações. Agora, para tentar fechar esta intervenção,
eu gostaria de indicar um tema que me preocupa sobremaneira, que é o da importância das relações internacionais para o Brasil e como se dá essa importância. O significado dessas relações é constante ao longo da história. Se vocês lembram, por exemplo, de um grande historiador como Fernando Novaes, sabem qual é o significado das relações internacionais para todos os países e também, em particular, para o Brasil. Então, não se trata de sinalizar a importância dessas relações, mas de compreender qual é o condicionamento que impõe sobre os países em geral e, portanto, também sobre o Brasil. Nos anos 90, portanto, nos anos em que este grupo que criou o programa de relações, este programa de relações internacionais, mas também os outros programas em São Paulo e no Brasil, na USP, na ABC, na Unifesp de Osasco, enfim, em uma série de instituições onde hoje há curso de graduação ou de pós-graduação, o tema das relações internacionais teve crescente importância e pesava sobremaneira. Nos anos 90 e nos anos 2000, se discutiu muito a crescente interiorização das relações internacionais e a absorção na política brasileira e nas instituições brasileiras do tema. Das questões era, por exemplo, como o Congresso Nacional se relaciona com o tema de relações internacionais. E nos estudos daquele período, a grande indicação era de que as instituições brasileiras não se preocupam com as relações internacionais, ou quando elas entram na pauta, por algum motivo, elas entram sujeitas à orientação de alguns aparatos significativos no Estado brasileiro. Por exemplo, o Ministério das Relações Exteriores e, sob outro ângulo, as Forças Armadas. Nos anos 2000, o tema das relações internacionais ganhou relevância. Ganhou relevância e foi introjetado no debate nacional por várias razões. Talvez a principal dela, porque o tema das relações internacionais vinculava-se com as questões internas e, consequentemente, a lógica do debate político nacional obrigava a debater algumas questões externas. Vou dar um exemplo. O caso da Venezuela, por exemplo. Como polarizou o reconhecimento do ingresso da Venezuela no Mercosul, como polarizou a sociedade brasileira, as instituições e, na época, particularmente o Congresso Nacional, o Senado, sobretudo. Esta interiorização da política internacional foi muito significativa e não abandonou mais as preocupações da sociedade brasileira, ou ao menos de alguns segmentos mais mobilizados da sociedade, que até aquela época não se ocupavam de relações internacionais. Hoje, o tema está muito mais desenvolvido e está muito mais ampliado. Está muito mais desenvolvido porque as condições internacionais e o debate internacional
condiciona intensamente a sociedade brasileira. Vou dar um exemplo de extrema contemporaneidade, que é a Ucrânia. A Ucrânia mobiliza e polariza o debate político no mundo inteiro, mas também no Brasil. Quer dizer, há uma certa forma de reflexo especular na mobilização da sociedade, na sua relação com o sistema internacional. E mais, as relações internacionais, elas pesam, eu diria, o que é favorável para quem estuda o tema atualmente. Elas pesam na vida cotidiana e têm consequências extremamente pesadas. Por exemplo, não desconheçamos o peso que teve o diálogo com o governo e com a sociedade norte-americana da política brasileira, e com suas consequências positivas e negativas. Mas isso nós não vamos discutir, obviamente, agora. Mas este peso do diálogo com a sociedade norte-americana foi extremamente importante e mobiliza as forças políticas, as forças sociais, as forças econômicas e o conjunto das elites brasileiras, que já não podem desconsiderar esse tema. Isso dizia tanto nos seus aspectos positivos quanto nos seus aspectos negativos, que não vamos discutir nesse momento. Mas qual é a conclusão que eu tiro disto? A conclusão que eu tiraria é de que o tema das relações internacionais, pelos quais todos nós estamos aqui, é um tema que provavelmente vai aumentar o interesse da sociedade por ele. Vai aumentar o interesse da sociedade por ele, não por uma razão intelectual, mas pelas consequências que traz no condicionamento da própria vida política nacional. Eu acho que essa é uma conclusão, digamos, interessante para nós, porque provavelmente nos coloca no centro do debate intelectual, político, conceitual a respeito de quais são os destinos do Brasil e, mais em geral, os destinos do mundo. Eu gostaria, então, de concluir a minha intervenção repetindo uma ideia que eu acho que poderia ser um pouco chocante. O professor Futilli disse que está sendo gravado, mas não tem importância. Eu acho que esse programa, agora já é uma conclusão mais caseira, esse programa é um certo milagre. Quer dizer, qual é o milagre desse programa? Primeiro, que é o único programa interinstitucional, a Flávia disse que é o único programa interinstitucional em relações internacionais do Brasil. Não de outras áreas, há outros programas interinstitucionais hoje, há outros programas, mas não na área de relações internacionais. E esse já é um milagre. E juntar instituições que já, por si só, internamente a elas, são muito complicadas. Pensemos, por exemplo, na Unicamp, ou na Unesp, ou na PUC. E juntar as três é ainda mais complicado. Esse é o que eu quero dizer que é um milagre. É um milagre que o programa, com seus pequenos problemas, ele mostrou uma unidade e uma agregação que certamente não teriam sido previsíveis 20
e 5 anos atrás, quando o edital Santiago Dantas foi publicado em 2001. Então, estas são as observações que queria fazer. Queria apenas lembrar, além dos 2 professores citados, não sei se esqueci algum, o professor Oliveiros e o professor Reginaldo Moraes, que foram constitutivos de elementos extremamente importantes para a formação desse programa. Também os outros professores que, por diferentes motivos, não estão atuantes ativamente, até pela idade. Próximo, naturalmente, serei eu. Mas os professores Chignoli, professor Clodoaldo Bueno, o professor Vanderlei, Luiz Eduardo Vanderlei, o professor Oscar Vilhena, quais os outros professores que eu estou esquecendo agora, que foram importantes na constituição do programa e foram professores nossos aqui. Então, os lembro a todos e agradeço a vocês. Obrigado. Está ligado já. Já está ligado, né? Dá para o pessoal para captação de som que ouve ali, um microfone para a audiência. Perfeito. Bom, boa tarde a todos. É um grande prazer, uma imensa satisfação estar aqui neste evento, não é, que comemora os 20 anos de um programa raro, como disse o nosso companheiro Tulo Vigevani, não é, o nosso decano, e agradeço ao Futili pelo convite, não é, para representar aqui a Unicamp nessa ocasião. É uma ocasião histórica, não é? Nós estamos comemorando 20 anos de um programa de pós-graduação, um dos primeiros programas de pós-graduação, como mencionou o Tulo ainda há pouco, não é? Tínhamos 2 programas de pós-graduação no Brasil, até aquele momento, da PUC do Rio e o programa de mestrado da UNB, ambos, PUC e UNB, de mestrado. É um momento histórico, não é? E, por isso mesmo, ao pensar que trazer para vocês, nesta ocasião, eu achei que não haveria nada melhor do que ler alguns trechos de um documento histórico, não é? Um documento da nossa história. CAPES 1, Projeto Santiago Dantas, aide-mémoire. Este aide-mémoire relata algumas informações, considerações, reflexões, dúvidas e decisões surgidas na reunião do dia 27 de agosto de 2001, realizada na PUC São Paulo. Fixou-se a próxima reunião para o dia 11 de setembro, às 10h30, na PUC de São Paulo. Estiveram presentes Flávio de Campos Melo, Henrique Altemani, Carina Lídia Pasquirello Mariano, Luiz Eduardo Vanderlei, Luiz Fernando Ayerbe, Luiz Francisco Corsi, Reginaldo Matar Nasser, Reginaldo Moraes, Sebastião Velasco e Cruz, Tulo Vigevani, a secretária do Programa de Relações Internacionais da PUC de São Paulo. Discutiram-se os informes da reunião, considerou-se o ofício CAPES, CP Santiago Dantas, número 620/2001, no qual se formaliza a aprovação, com ressalvas, do projeto apresentado pela Unicamp PUC-Unesp. A efetivação do financiamento terá como base um convênio a ser firmado pela Unesp, visto ser necessário agilizar até março de 2002 as providências necessárias para o encaminhamento à CAPES. A ideia prevalecente é a de iniciarmos a preparação de 2 mestrados. O profissionalizante será pensado inicialmente e esboçado
pelos professores Ayerbe e Reginaldo Matar Nasser. O mestrado acadêmico será pensado inicialmente e esboçado pelos professores Sebastião Reginaldo Moraes e Shigenori Miyamoto. Ambos serão objetos de discussão específica na reunião do dia 11 de setembro. Tendo em conta que a indicação da CAPES é ter os projetos prontos até março de 2002, inclusive o doutorado, sugeriu-se discutir a apresentação apenas dos mestrados. O programa terá sede formal, vista a forma de aprovação pela CAPES na seção de pós-graduação da Faculdade de Filosofia e Ciências, campus de Marília, da Unesp. Na reunião do dia 27 de agosto, ficou claramente definido que, mesmo sendo a Pró-Reitoria da Unesp quem formalizou a apresentação do projeto, a CAPES, com o objetivo de garantir a efetiva igualdade de condições e de responsabilidade das 3 universidades, Unicamp, PUC São Paulo e Unesp, será pedido à CAPES uma nova modalidade de concessão de diploma, onde fique claramente formalizada a condição de programa das 3 universidades. Se, por um lado, isso será novo, por outro lado, a apresentação do programa por 3 grandes universidades foi uma das razões principais que levou à aprovação da proposta. Bom, eu gostaria de organizar a minha intervenção e a minha reflexão, que eu vou fazer aqui, digamos assim, no ato, à base de um comentário desses trechos que eu acabei de ler. Não é? A primeira observação tem a ver um pouco, ou muito, com a exposição do professor Túlio Vigela. O nosso programa de pós-graduação não surgiu como um ato de vontade, um ato livre de vontade. Naturalmente, a vontade estava ali, subjacente, latente, mas o detonador que pôs em movimento as pessoas que se reuniram para organizar esse programa foi um edital da CAPES. Edital que foi elaborado por um conjunto de pesquisadores, professores, docentes, pesquisadores da área, entre os quais um colega nosso, que está citado na fala do Túlio, está nessa ata, de onde eu retirei os trechos que li, Shigenori Miyamoto, que compuseram, esses pesquisadores, um grupo de trabalho com a missão de elaborar um edital inovador com o objetivo de fomentar a pós-graduação em relações internacionais no Brasil. O Shigenori foi um dos participantes dessa equipe, pequena equipe, e essa iniciativa resultou da comunicação do Ministério de Relações Exteriores, naquela época desempenhado pelo ex-chanceler Celso Laffer, e o presidente da CAPES, o Ministério da Educação, mas particularmente a CAPES. A avaliação deles, isso eu me recordo de conversas com o Shigenori, era de que, no contexto de globalização, de integração econômica, política, cultural, cada vez maior, que caracterizava o mundo na passagem do século, o Brasil encontrava-se despreparado, em grande medida, para a inserção neste mundo, porque, até então, as questões de relações internacionais eram de competência quase que exclusiva de diplomatas e alguns poucos pesquisadores de uma área em Constituição, mas uma área que ainda era embrionária e a expressão
mais clara desse fato era a precariedade do sistema de ensino e formação enfim, em relações, no tema, relações internacionais. O Túlio já mencionou da graduação, eu fiz referência ainda há pouco aos 2 únicos mestrados num país dessa dimensão que existiam até aquele momento. Então, essa é a primeira coisa a dizer. Enfim, havia em setores do governo, particularmente no Itamaraty, o Celso Laffer era não exatamente um diplomata, era um jurista, um especialista em relações internacionais, ele mesmo, mas um professor de direito, e esta avaliação a respeito da carência brasileira na área de relações internacionais foi a motivação primeira para a elaboração desse edital. Então, enfim, de lá para cá, Túlio já mencionou tudo o que aconteceu em relação à área, eu não vou repetir. Nós hoje existimos, a área de relações internacionais existe vertebrada, com um sistema de ensino próprio, de formação em graduação, no nível de graduação, de pós-graduação. Nós demos passos, a área deu passos muito grandes, acompanhando o que se deu em termos de desenvolvimento da economia e da política mundial. E, naturalmente, os acontecimentos nacionais. Essa era a primeira observação. A segunda observação tem a ver com o que eu acabei de mencionar, a respeito do edital. O edital Santiago Dantas previa a criação de programas de pós-graduação, estrito sensu, acadêmicos e profissionalizantes, e continha também a previsão de programas interinstitucionais, com um detalhe: programas dentro de um modelo que, já naquele momento, ou seja, em 2001, o edital exatamente na passagem de 2000 para 2001, estava já consolidado no Brasil. Uma universidade grande, bem estabelecida, dando a mão a uma universidade, uma instituição ainda em processo de afirmação, de consolidação, normalmente em outro estado da federação. Então, esse tipo de... existia na época, eu não me recordo a sigla e tal, mas um programa da CAPES que estimulava esse tipo de parceria, esse tipo de aliança entre uma instituição como a USP, a Unicamp, a Unesp, ou, no caso da nossa área, no Rio de Janeiro, o IUPERJ, com programas, departamentos de universidades, enfim, dispersos pelo Brasil afora. O que aconteceu? Aconteceu que esse edital foi lido por nós no verão de 2001, eu me recordo muito bem, eu estava voltando da praia, 15, 20 de janeiro, quando... provavelmente o Túlio, que sabe de tudo, do que acontece, ou do Shigenoli, eu não me recordo, que participou da iniciativa, eu tive conhecimento do edital, e nós 3 conversamos e fomos nos informar, tendo por base a existência de um grupo que se reunia para discutir, estudar teoria de relações internacionais, pensar em projetos e tal. Nós existíamos como grupo, e esse grupo estava localizado no SEDEC, e a primeira
coisa que nos ocorreu foi, enfim, já que o edital permite um programa, uma proposta interinstitucional, e nós somos docentes, não é, de instituições diferentes, vamos reunir as forças e vamos apresentar uma proposta conjunta. Não é? Bom, foi essa a ideia que cada um de nós levou à sua instituição. E foi uma dificuldade muito grande. Não é? Primeiro, a dificuldade quase que conceitual, fazer passar, não é, as reitorias, eu falo em particular da pró-reitoria de pós-graduação da Unicamp, que esse formato era possível nos termos do edital e era factível na realidade institucional do nosso sistema universitário. E a resposta que nós tivemos de imediato do pró-reitor, foi essa reunião com o Shigenori, é de que isso era uma coisa dificilmente concebível, porque, naquele momento, a Unicamp estava começando a experimentar a criação de programas interunidades, ou seja, interinstitutos, dentro da Unicamp. Agora, dar esse passo e conceber a formação de um programa reunindo universidades diferentes, e as universidades, como vocês sabem, elas colaboram, mas têm, como empresas e tal, uma relação também de concorrência. Não é? Isto estava, ou se afigurava para acho que era o Jeromel, o nome do pró-reitor, mas não me recordo exatamente, pode ser que eu esteja enganado, era algo além da imaginação. Sobretudo porque nós tínhamos na Unicamp um outro grupo pensando em apresentar um projeto Unicamp, puro sangue, para o mesmo edital. E nós conversamos e decidimos que não iríamos abrir mão da nossa proposta e negociamos dentro da Unicamp. Finalmente, o que surgiu foi a nossa proposta. A outra proposta não vingou e nós, então, apresentamos e ganhamos a concorrência e tivemos a nossa proposta aprovada. Agora, eu quero chamar a atenção, e isso está muito claro na segunda passagem, mas na outra página, a última página que eu li, a última passagem que eu li, formalizou a apresentação do projeto, a CAPES, com o objetivo de garantir e a produção de diploma novo. Então, um formato de diplomação novo, até então inexistente. E eu faço questão de frisar esse, digamos assim, esse advérbio, até então inexistente. Não era uma questão de inovação dentro da Unicamp, não era uma questão de inovação apenas na área de relações internacionais, que era ainda incipiente. O programa Santiago Dantas foi pioneiro num formato de pós-graduação no Brasil, em todas as áreas. Até então, isso me foi dito por uma outra pró-reitora de pós-graduação da Unicamp, que estava pensando em criar um programa de formação de engenheiros para a indústria automobilística no Brasil, reunindo instituições, e buscou uma conversa conosco, da Unicamp, que éramos do Santiago Dantas, porque até então não existia nenhum outro precedente. Nós inovamos e tivemos que
tivemos o apoio, isso é importante, de um presidente da CAPES, que era uma figura flexível e imaginativa. Foi ele que deu a solução para o problema que surgia imediatamente quando conversarmos com os pró-reitores, os responsáveis, não é, da administração universitária. Como é que os alunos ingressam nesse programa? Eles ingressam pela universidade A, B ou C? Eles se formam e têm diploma de que universidade? Então, a solução para esse problema surgiu numa conversa do Túlio. Eu não estava nessa reunião em Brasília, e foi o Baeta Neves que disse: olha, não, isso é relativamente simples, o aluno se matricula na universidade do seu orientador, e é esta universidade que emite o diploma, não é, de conclusão do curso, de aprovação. Não é? A entrada é comum, como continua sendo até hoje, e a saída, enfim, também comum, enfim, os mesmos procedimentos, mas a certificação é distinta. Então, digamos assim, nós estamos aqui a comemorar uma história de êxito, mas uma história de êxito multidimensional. Êxito como um programa que formou centenas de mestres, gente que hoje ocupa posições e desempenha papéis de grande relevância no Brasil e até mesmo fora do Brasil. Então, mas é uma história de êxito também porque é um experimento institucional. É um experimento institucional novo, não é? Inédito até então na nossa realidade, e, enfim, e que se provou mais forte do que os demais, não é? Que foram também aprovados no edital do Santiago Dantas e deixaram de existir. Não é? Entre os programas novos, não é, que foram criados, não é, em resposta a esse edital, o Santiago Dantas é o programa, salvo engano da minha parte, eu acho que é o único que sobreviveu. É o único que sobreviveu. Os dois outros, enfim, buscaram no edital os recursos necessários para dar um passo de uma estrada que eles já estavam seguindo, que era a PUC de São Paulo e a UNB, abriram os seus respectivos doutorados. Nós começamos do zero, não é? Do zero. Nós tínhamos as pré-condições, mas como programa, como instituição, foi uma, digamos assim, uma completa novidade, um desafio que, enfim, esse grupo enfrentou, e todos os que vieram e que enriqueceram o grupo original. Bom, isto é a segunda observação. Quanto tempo eu falei? Não, eu gosto de me controlar, porque hoje eu estava brincando, dizendo, olha, se nós formos conversar sobre os 20 anos, cada um fala umas 2 horas e tal, enfim, porque há muita coisa a falar. Eu vou me ater ao tempo, eu procurar fazer isso e terminar, então, com 2 únicas observações. A primeira é, de novo, aquilo que inspirou o lançamento do edital, globalização e tal. Até o ano 2000, a perspectiva que se tinha a respeito do mundo era de um mundo que avançava na sua integração em todos os planos, como eu mencionei, e para muitos, e essa era uma ideia muito presente, a questão da guerra e da paz tinha ficado, enfim, tinha se transformado em passado, tinha ficado para trás. Na realidade, os estados precisavam
manter os seus instrumentos de controle, os seus aparatos coercitivos, mas para garantir a ordem, sobretudo. Garantir a ordem. Eram as questões de segurança, segurança interna, e, enfim. Nós nos reunimos, depois da reunião que serviu a ata, enfim, que foi relatada nesse aide-mémoire, nessa ata, no dia 11 de setembro. Não 11 de setembro qualquer, 11 de setembro de 2001. Exatamente estávamos na reunião quando aconteceu o choque dos aviões, ou do avião, nas torres gêmeas do World Trade Center. E o mundo começou a mudar a partir daí. A questão do terrorismo, que já estava presente antes, mas muito marginalmente, a partir daí, não. Nós entramos numa fase de guerra ao terror. Nós sabemos tudo, vocês sabem isso muito bem, o que aconteceu na sequência. E depois, aquela globalização que parecia prometer um mundo de paz e de prosperidade, além da guerra, conheceu em 2008 uma crise financeira sem precedentes em muitas décadas. O mundo mudou muito, e hoje nós estamos vivendo um momento crítico, um momento crítico em que a possibilidade da guerra, não da guerra de uma grande potência contra grupos e organizações terroristas, grupos sociais e organizações não estatais, atores não estatais, como parecia ser o caso até então, no começo do século, mas há uma possibilidade, uma hipótese que parecia afastada desde o final da Segunda Guerra Mundial de conflito direto entre grandes potências. Então, a questão, reforçando o que o Túlio já mencionou, a questão internacional ganhou uma centralidade enorme nas preocupações não só do Brasil, mas porque o mundo está numa situação de tensão e de crise, enfim, que até algum tempo atrás parecia completamente afastado do horizonte. E, portanto, aquele imperativo de estudar, tentar entender esse mundo e descobrir os caminhos adequados para um país como o Brasil, se colocar, se inserir nesse mundo de forma a garantir, digamos, a resolução dos nossos imensos problemas internos, e seguir avançando na afirmação do país como nação neste mundo conturbado. Esse desafio é o desafio que ainda cabe à nossa geração, porque, apesar do pessimismo do Túlio, nós estamos vivos e continuaremos atuantes por um bom tempo, mas é, sobretudo, um desafio que cabe às novas gerações. E eu me refiro à geração de vocês que estão aqui. E a segunda e última lição que eu queria, o comentário que eu queria fazer a respeito desse, provocado por esse texto e por essa historinha, é que o ingrediente que tornou possível a nossa história caseira, a história do Santiago Dantas, nesse mundo tão conturbado, é uma aliança que não é simples, mas que é indispensável para todos nós em vários planos da nossa vida. Em primeiro lugar, clareza de objetivos. Nós, lá, no começo de 2001, dissemos, olha, nós queremos isso. E sabíamos o que queríamos. A segunda coisa é um horizonte
longo. Nós não imaginávamos o desejável como algo que estivesse ao alcance da mão. Pensamos a longo prazo. A terceira coisa é a vontade firme. Tivemos o propósito e mobilizamos uma vontade que, enfim, se manteve, não é, ao longo do tempo. E a quarta coisa, sem a qual nada, as três anteriores, e o resultado delas não seria possível, era o cultivo de uma arte muito difícil, não é? Delicada, muito difícil, mas indispensável, que é a arte de trabalhar em conjunto, a arte da cooperação. Não é? Enfim, vocês são muito jovens, a maioria de vocês, não estou falando para os meus colegas, e sabem que as relações, inclusive as relações pessoais, de amizade, sobretudo as relações matrimoniais, tem altos e baixos e tal, e se não houver digamos assim, essa arte, não é, de conviver com as diferenças, de passar por cima dos problemas e trabalhar em conjunto com vistas a um resultado final, não é, mutuamente desejável, nada acontece. Não é? E eu acho que o Santiago Dantas digamos assim, é a prova de que isto é possível. Nós não tínhamos uma instituição, não estávamos enquadrados numa... Foi o resultado de uma vontade conjunta, coletiva, alimentada por essa arte, e é por isso que nós temos muito a comemorar. Bem, boa tarde a todas e todos. Para mim também é uma imensa satisfação estar participando dessa mesa, comemorando os 20 anos do programa. Agradeço o convite do Futile para representar a PUC nessa mesa. E, bem, acho que depois das duas falas que acabamos de ouvir, da reconstituição aí do processo histórico que nos traz a essa comemoração hoje, eu acho que eu tenho muito pouco a acrescentar, só enfatizar alguns comentários pessoais sobre a natureza aí dessa construção institucional nesses 20 anos, que Túlio e Sebastião já trouxeram com muita riqueza, né? Mas resgatar, para além do que já foi citado, essa dimensão tanto da construção pioneira na constituição do próprio campo das relações internacionais no Brasil, né? Como também do que nos deu um sentido coletivo, de identidade intelectual, né, nesse processo de construção institucional, que é acadêmico, mas é também político, intelectual, né, e dá identidade a esse programa. Né? Acho que as duas falas enfatizaram muito a resposta a incentivos governamentais em contextos também políticos muito particulares e da importância das relações internacionais para o Brasil, para a inserção internacional do país em certas conjunturas históricas, mas eu ainda queria citar o antecedente, né, do grupo que teve essa identidade coletiva a partir do que o SEDEC proporcionou, né? O professor Túlio citou o SEDEC, Centro de Estudos da Cultura Contemporânea,
E, aliás, para os mais jovens, recomendo que vocês se informem, acompanhem. O SEDEC tem longa trajetória histórica, desde da década de 70 no Brasil, né, em termos de ambiente político intelectual, né, para reflexão no campo das ciências humanas no Brasil e para uma reflexão voltada para pesquisas, para o debate público nesse país. Né? Então, é um pouco a partir disso que eu queria trazer alguns comentários adicionais ao que já foi dito, né? E enfatizar também aí o papel, nesse processo de construção institucional, da liderança dos dois colegas que estão ao meu lado nessa mesa, né? Que estiveram à frente desse processo desde do ambiente intelectual, institucional, que o SEDEC criou nos anos 90, né, a partir das pesquisas do Tulo sobre atores sociais, o Mercosul, ou relações de poder no campo, né, da propriedade intelectual como dimensões aí da globalização da década de 90, os trabalhos do Sebastião na área de pioneiros no Brasil, num olhar sobre a economia política das relações internacionais, como o ambiente intelectual, institucional, político, no qual se criaram, enfim, reuniões, debates que foram a inserção minha aqui em São Paulo, de vários outros professores, então doutorandos na década de 90, e que vieram a se integrar na equipe que participou das reuniões aí que o professor Sebastião acabou de citar. Né? Então, a resposta ao edital da CAPES de 2001 tinha já um ambiente e uma identidade prévia, né, que constituiu a capacidade, que subsidiou a capacidade de resposta a esses editais, e com não apenas uma resposta de curto prazo, como citava o Sebastião, mas também com a capacidade de inovação institucional, né, de uma criatividade, uma engenharia institucional sem precedentes no Brasil, na nossa área em particular. Né? E nesse processo, né, então, eu citava o SEDEC, tanto o professor Tulo, o professor Sebastião estiveram na presidência da instituição mais recentemente, mas participaram desse processo de construção histórica. Eu dizia que eu convido vocês a acompanharem o momento atual do SEDEC, de renovação também, de blog, de publicização de possibilidades aí de debate público, de renovar a tradição do ambiente acadêmico com o debate público. Né? E a outra dessa construção histórica, a partir do edital de 2001, né? E o ingresso da primeira turma de mestrandos aqui no programa em 2003, né? Também chamar atenção para o momento, né? O quanto a própria evolução, a construção histórica do programa Santiago Dantas é parte da constituição do campo das relações, campo acadêmico aí, né? Das relações internacionais aqui no Brasil, né? O professor Sebastião citou, até então havia pós-graduação em Relações Internacionais apenas na UNB e na PUC do Rio, né? Curso de graduação, o curso da PUC São Paulo foi o segundo, depois do da UNB, né? A UNB teve o primeiro curso, a PUC São Paulo o segundo. Então, a criação do programa veio também dessa efervescência, né? Tudo falava do glamour das relações internacionais. Na década de 90, um curso de graduação que viveu uma efervescência, no qual eu me integrei em 1999,
na PUC São Paulo, mas os primeiros anos, né, do curso de graduação da PUC São Paulo tinham contado com o professor Túlio e o professor Shigenoli como professores visitantes, como referências, né, já reconhecidas no que havia no Brasil, em termos de pensamento sobre política externa brasileira, né? Então, o professor Túlio, o professor Shigenoli, o professor Sebastião, o professor Clodoaldo, autor do primeiro, né, junto com o Amado Servo, do primeiro manual que formou, né, gerações no estudo da política externa brasileira. Então, ali tinha um corpo docente já muito consolidado em termos das referências sobre as quais se construiu essa ação coletiva, né, essa identidade na criação de um programa que teve, né, sempre teve, né, o debate sobre a inserção internacional do país, sobre as questões da ação internacional do país no centro das pesquisas de todos os docentes do grupo inicial e dos que foram se incorporando depois disso. Né? Esse período é também o da criação da ABRE, né? Acho que o Sebastião citou, a ABRE foi criada em 2005, nós três estávamos na minha arqueologia, eu identifiquei tudo, nós três estávamos na primeira diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais, no período 2005-2007, para citar para vocês, né, o quanto o programa foi construído junto com essa institucionalização do campo acadêmico das relações internacionais no Brasil, depois disso a explosão de cursos de graduação em relações internacionais, e o crescimento da pós-graduação também nesse período. Né? Nos anos 2000, já foram citados aqui os programas aí mais especificamente na área de defesa, né? O Santiago Dantas incorporou, em 2006, né, a área de concentração em paz, defesa e segurança, também no contexto, né, da resposta aos editais, primeiro para a defesa, né, o professor Hector coordenou esse projeto, seguido do Proestratégia, e deu origem ao crescimento, à consolidação dessa área na qual o programa é hoje referência no país. Então, há aí interações entre esses estímulos governamentais e a capacidade já constituída no corpo docente nesse período para responder aos editais desse período e fazer do programa referência nessas áreas. Né? Seguido aí, depois, o terceiro já foi citado, a criação do INEU como resposta ao edital dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. Né? Eu quero ainda acrescentar, reforçar também no que já foi dito, né, a contribuição do programa para a formação de quadros no país, né? Temos, hoje em dia, vejo nos que estão na minha frente, vários atuais alunos formados por nossos ex-alunos, que são referência em pesquisa e que são docentes de instituições geograficamente, né, espalhadas pelo Brasil, né, são netos do nosso programa, né, filhos dos nossos filhos, já com longa trajetória nesse processo de construção aí histórica que eu acho importante recuperar. Na área entre os docentes da PUC São Paulo em relações internacionais, praticamente 2/3 do corpo docente atual
é composto por egressos desse programa. Alguns fizeram só o mestrado, ou só o doutorado, ou fizeram o mestrado e o doutorado aqui na casa. Começar pelo professor Paulo Pereira, que foi mestrando da primeira turma desse programa em 2003. Então, acho que tudo isso é parte da nossa identidade coletiva, dessa construção institucional, né, que já foi, enfim, exemplificada em vários aspectos pelo que professor Túlio, professor Sebastião citaram aqui. Eu só, para terminar, enfatizaria, né, essa dimensão durante esses 20 anos, para além das questões acadêmicas, da constituição do campo acadêmico das relações internacionais, queria terminar também retomando, enfatizando a dimensão da contribuição, né, dos docentes, cada um na sua área específica, para as dimensões do debate público sobre a ação internacional do país, né? Sobre dimensões da internacionalização, né? Sobre temas cruciais da agenda pública, né? Desde o marco ali, né? Quando estávamos ali em reunião na PUC São Paulo, em 11 de setembro de 2001, né? Com o mundo, como o Sebastião citou, um mundo em mudança, né? Ali estávamos trabalhando na resposta ao edital, né? No momento em que as Torres Gêmeas caíram. A primeira turma ingressou em 2003, né? No momento em que se iniciava o governo Lula, né? Em março de 2003, e no momento em que os Estados Unidos invadiam o Iraque. Também ali um momento, como o professor Sebastião citou, né, de novas agendas de pesquisa, de projeção de agenda de pesquisa, né, já no dia que não conseguimos praticamente concluir a reunião, porque o professor Reginaldo Nasser era demandado, né, o telefone não parava de tocar, telefone fixo, tinha que ficar atendendo, o que está acontecendo. Por ali nós soubemos que tinha acontecido algo, porque o telefone não parava de tocar, né? Naquela época era assim que a gente sabia de alguma coisa, era a mídia querendo entrevistas do professor Reginaldo. E até hoje, enfim, hoje vivemos o contexto, né, da guerra da Ucrânia, da reconfiguração dos polos de poder, e acho que é nesse contexto que apesar de todas as dificuldades institucionais, apesar da diversidade de temas da agenda dos diversos professores do programa, tem uma identidade que se construiu aí historicamente nessa dimensão de um programa que nasceu da reação a demandas de subsídios para ação, né, de diferentes áreas das políticas públicas, dos governos, e que se mantém, então, voltado para essa capacidade de subsidiar o debate público. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigadíssimo, professor Túlio, professor Sebastião, professora Flávia, pelas exposições, né? Eu acho que elas apenas reforçam o orgulho institucional que nós temos, né, de fazermos parte da comunidade Santiago Dantas. Eu queria agradecer também, e me desculpar pela indelicadeza, mas depois da Covid, você comenta com o Hector, eu fico com uma memória de mosquito, então... mas particularmente a Vitória Torres Salgado, ao Renato Ortega, a Carolina Condé, né? Ou seja, aos discentes que, em larga medida, viabilizaram também a possibilidade da gente estar aqui nesse evento, possibilidade de transmissão, de gravação, também ao Rafael Almeida, que ajudou a disponibilizar toda a estrutura aqui. Eu queria pedir para o Renato, só gentileza, Renato, só para a gente fechar o evento, então,
você só filmar a audiência, porque também é muito bom, após essa pandemia, a gente ter a casa cheia e mostrar. E aí vou pedir para a Vitória depois para parar a gravação, porque a gente fica para uma conversa mais interna mesmo. É que o Renato consegue ver pelo celular como que está o pessoal, né? Então eu acho que acabou a bateria do celular. Muito bem, Lady Murphy, é assim. Mas enfim, a gente vai no improvisation mesmo, mas só porque eu acho que é legal, é bacana a gente registrar esse momento, de certa forma, de retorno, de volta ao convívio. Estamos precisando disso, né? E eu acho que nas falas aqui do professor Sebastião, da professora Flávia, do professor Tulo, né? O quanto, digamos, esses laços de afeto que nos unem, de tolerância, né? De, digamos, unidade na divergência, que obviamente temos nossas idiosincrasias, né? Pessoais e institucionais, e assim por diante, mas o quanto isso foi importante na construção dessa caminhada e chegarmos até aqui. Então, Vitória, se puder parar a gravação e a gente fica para o momento nosso de uma conversa mais interna aqui dentro do programa. Obrigado. Muito bem.